Garotadinha, Planeta Bio, usuário Planeta Bio, tudo bem com vocês? Pessoal do sul do país, pessoal do centro-oeste, sudeste, nordeste do Brasil. Então tá bom, pessoal. Vestibulando o trabalhador. Hoje o assunto hormônios vegetais. A gente vai tratar de um assunto relacionado com as plantas, né? Aquilo que tradicionalmente a gente chama de botânica, certo ou não? Então vem comigo. Quem são esses hormônios, afinal de contas? E essa tabelinha, ela resume os principais fito-hormônios, os principais hormônios encontrados nas plantas. Destaque especial para as auxinas, para o etileno, para as giberelinas, para as citocininas, para o ácido abscísico. Uma tabelinha resumo que a gente encontra também lá na página do Planeta Bio, né? Mas vamos lá, vamos por partes, né? Vamos começar pelo hormônio mais importante, mais representativo dos vegetais, sem dúvida nenhuma, que são as auxinas, né? Tá bom, e o que são esses hormônios, as auxinas, afinal de contas, né? Então vamos lá. Se a gente, por exemplo, começar a falar das auxinas, né? É, Existem vários tipos de auxinas, mas a principal auxina que existe é o AIA, ou, se você preferir, o ácido indolil acético, né? Tá bom, e por que esse hormônio ele é importante? Porque ele é considerado o famoso hormônio do crescimento vegetal. O principal efeito, né, das auxinas, do AIA sobre a planta, é exatamente o que está mostrando nesse desenho. O alongamento da célula, né? É a distensão da célula. Então, por exemplo, aqui você está vendo uma célula vegetal, e essa célula vegetal submetida ao AIA, olha o que acontece com ela. Ela cresce, sobretudo porque o AIA age na parede celular, e a parede celular, por exemplo, ele sofre um acréscimo, né? Um crescimento, um alongamento, certo? E isso provoca o quê? O alongamento do caule, o alongamento da raiz. Tá bom. Mas, professor, onde que é produzido o AIA? Geralmente nas pontas, na ponta do caule e na ponta da raiz. Ou seja, nas gemas apicais ou no ápice, né? Ápice significa ponta. Então tem a gema apical do caule, é um centro produtor de AIA, mas não é só o caule. A ponta da raiz aqui também, né? A gema apical da raiz, o ápice da raiz, né? Digamos assim, também produz o AIA. Legal. Aí, tá vendo essa flechinha branca? Essa flechinha branca dentro do caule e dentro da raiz mostra o fluxo de AIA na planta. Ou seja, o AIA é produzido na ponta, né, no caule aqui, né, na gema apical, mas à medida que o AIA vai sendo produzido, ele vai descendo para os tecidos e vai produzindo seus efeitos de alongamento. Quer dizer então, professor, que aqui em cima tem mais AIA? É, aí é o centro produtor. E à medida que a gente vai se afastando da ponta, tudo bem, tem AIA, mas vai diminuindo a concentração de AIA? Isso mesmo, né? Vai diminuindo a concentração de AIA de auxina. E na raiz? A raiz, olha o que acontece com a AIA, a mesma coisa. O AIA, né? Esse daqui, por exemplo, é o fluxo do AIA na raiz. Então, por exemplo, ele é produzido aqui na ponta, a gente vai se afastando da ponta, a concentração de AIA vai diminuindo, mas o AIA faz esse caminho a partir da gema apical da raiz, né? Tá bom. E aqui está uma fórmula, né, do AIA, né, a fórmula aqui estrutural do ácido indolil acético, certo? Mas saiba você que o principal efeito das auxinas do AIA sobre a planta é o crescimento, o alongamento. Ou seja, você está vendo aqui na figurinha, né? Bem de forma simplificada aqui um caule, bem de forma simplificada aqui uma raiz, né? Como a gente estava falando lá para vocês, né? O AIA ele vai sendo produzido aqui na ponta da raiz nesse sentido e no caule, né? O AIA também é produzido lá na gema apical do caule e ele vai descendo nesse sentido, mas ele vai descendo, vai sendo distribuído pelos tecidos, vai agindo nas células vegetais, na parede celular, provocando o quê? O alongamento.
Então, depois de um determinado tempo, se a gente olhar a plantinha aí, né, sobre o efeito do AIA, você vê que teve o alongamento do caule e o alongamento da raiz. Em outras palavras, o efeito do crescimento. Certinho! Então, tá bom. Então, essa daí, digamos que é a principal propriedade do ácido indolil acético, do AIA, que é um tipo de auxina, que são os principais hormônios vegetais. Meu Deus, 6 vasinhos com plantas em situações diferentes, porque isso trata-se de um experimento, início da experiência. O que tem aqui no vasinho número 1? Uma planta não podada. Ou seja, ela tem a pontinha e o ápice do caule. Portanto, ela produz lá no ápice AIA, auxinas. Rola, portanto, aqui na pontinha a biossíntese, né, das auxinas. Já na planta número 2, isso não será possível porque ela foi podada. Retiraram o ápice, a gema apical do caule, certo? A plantinha número 3, ela também foi podada e foi colocada aqui uma gelatina chamada agar, né? Um bloquinho de agar aqui. Esse bloquinho de agar é muito usado, né, em meio de cultura, mas ele não tem nenhum efeito nesse momento aí em relação à planta. Tá bom. Nas plantinhas 4, 5 e 6 também foram colocados bloquinhos de agar, só que esse agar ele foi embebido com uma solução contendo auxina, ou seja, não é só agar, é agar mais auxina. Tá bom. O que você acha que vai acontecer depois de um determinado tempo? Certo? Então, olha só o que acontece depois de um determinado tempo. Esses são os resultados. Bom, o que aconteceu na prática? Essa planta, ela continua crescendo, né? Teve um crescimento normal. Afinal de contas, ela está respondendo ao efeito das auxinas do AIA, certo? Plantinha número 2 parou de crescer, sem crescimento. O mesmo aconteceu na plantinha número 3, porque o bloco de agar puro, ele não tem nenhum efeito prático sobre a planta, né? Então não teve o crescimento. Agora, na planta número 4, teve um crescimento normal, muito por conta da presença do AIA no agar. Não por causa do agar, mas por causa do AIA, da auxina contida no agar. E a plantinha número 5 e a plantinha número 6, elas até cresceram, mas ficaram tortas. Mas por que ficou torta? Ué, porque cada lado da planta recebeu mais aia do que o outro. Então, se a gente for pegar, por exemplo, como padrão a planta número 5, esse lado aqui, ó, cresceu mais. Ah, por que esse lado aqui cresceu mais? Ué, esse lado aqui cresceu mais porque ele recebeu mais auxina, não é? Então, esse lado aqui, por exemplo, ele teve um alongamento maior do que esse lado aqui. Então, ela cresceu, por exemplo, para, digamos, um lado, correto? O mesmo aconteceu com a outra planta número 6, né? O bloquinho foi mais deslocado para cá, então significa que este outro lado aqui, ó, teve um alongamento maior. Maior aqui, uma distensão maior aqui e aqui um pouco menor, né? Então, por exemplo, essa daqui vai se encurvar para este lado e essa outra planta aqui se encurvou para este outro lado aqui, certo, pessoal? E outro fenômeno, né, biológico relacionado às auxinas, relacionadas ao AIA, é aquilo que a gente chama de dominância da gema apical em relação às gemas laterais. Como assim, professor? O negócio é o seguinte, veja só. A gema apical, como a gente sabe, é o local de biossíntese de auxina, de AIA. E a gente sabe também que a partir da gema apical, esse AIA vai ser distribuído para as outras partes, né? No caso, por exemplo, aqui do caule, né? Aqui é o centro produtor de AIA, e esse AIA, né, ele vai se deslocando para as outras partes, principalmente pelo floema, né, mas ele vai agindo, né, nas outras partes, etc. Né? Acontece o seguinte, está vendo aqui que do ladinho do caule, perto da folha, existem certas estruturas que nós chamamos de gemas laterais. A partir dessas gemas laterais, podem ser formados, ou não, depende, mas podem ser formados novos ramos laterais, galhos, novos ramos, novas folhas, novas flores, e a partir delas, quem sabe, novos frutos. Só que tem um detalhe, esse AIA produzido pela gema apical,
tem um efeito que ele tem um efeito inibitório sobre a gema lateral. Em outras palavras, né, este AIA atrapalha a gema lateral, né? Ou seja, mantém ela dormente, ela não funciona muito bem na presença da gema apical. Quer dizer, essas estruturas aqui, né, essas gemas laterais, enquanto estiver presente aqui em grande concentração o AIA produzido pela gema apical, elas permanecem dormentes, a não ser que, exatamente, realizemos uma poda. E é isso que a gente vai fazer, ó. Então, por exemplo, se a gente retirar a gema apical, passar a faca aqui, ó, certo? Atenção, vamos podar essa planta. Podei, cortei, certo? Então, se eu tirar a pontinha dela, o que que acontece? Acontece o que a gente está vendo aqui, ó. As gemas laterais, elas saem da dormência e elas começam a fazer ramos laterais, né? Ou seja, a poda, ou seja, a remoção da gema apical, passa a não mais inibir o funcionamento das gemas laterais, que passam a ficar ativas, e como elas ficam ativas, a partir delas são produzidos novos ramos. Tá certinho? Então tá. Bom, então o exercício Santa Casa aí para a gente dar uma treinadinha. Diz aí o exercício que a dominância apical é um fenômeno fisiológico que ocorre em muitos vegetais, né? Neles, as gemas apicais produzem hormônios que têm ação sobre as gemas laterais. Na verdade, é aquilo que a gente conversou, né? As auxinas são produzidas na gema apical e eles têm, né? Essas auxinas têm um efeito inibidor sobre as gemas laterais, né? Analise as figuras que representam possíveis formas das copas das árvores. Tá bom, letra A. Qual das figuras melhor representa a forma da copa determinada pelo fenômeno da gema apical? Pois é, tem que dar uma pensada. Cite o principal hormônio envolvido nesse fenômeno. Esse é fácil, a auxina, né? Mas olha bem, ó. Você reparou que aqui tem mais folha e aqui tem menos folha na árvore 3? Você sabe por que que aqui tem menos folha? Porque está mais próximo da ponta. Na ponta, né, tem mais o que? Tem aia. Aqui tem muita auxina. A concentração aqui é maior. Se a concentração aqui é maior, tem maior efeito inibitório sobre a gema lateral. Portanto, mais gemas laterais vão ficar inibidas em seu estado de dormência, menos folhas nós teremos. Por outro lado, nessa parte de baixo, você viu quanta folha tem aqui? Por quê? Porque a concentração de aia é menor, né? Aqui embaixo, por exemplo, tem bem menos aia do que aqui em cima. Como aqui tem menos aia, né? O que que vai acontecendo? Inibe menos. Como inibe menos, eu vou ter mais gemas laterais saindo da dormência e fabricando mais folhinhas, mais ramos, né? Então, tá bom. Em outras palavras, seria legal a gente poder responder algo assim, né? No item, ó, é a árvore 3, a árvore real, que representa o fenômeno, né? E o hormônio envolvido é o AIA, um tipo de auxina. Legal. Aí o cara está perguntando aqui, tudo bem, mas qual o efeito da poda na gema apical sobre o crescimento longitudinal do caule? Ué, ele para de crescer, né? Ele para de crescer verticalmente, né? Eu fiz a poda, beleza. E aí vem uma outra pergunta, qual mecanismo explica o desenvolvimento das gemas laterais após a realização da poda? Ué, você tirou o que? A inibição. A gema apical, com seu AIA, inibe a gema lateral. Se eu podar, eu tiro a gema apical, diminui a biossíntese consideravelmente de auxina, menos auxinas presentes, com menos auxinas presentes, menos inibição das gemas laterais e mais gemas laterais sendo ativas, produzindo ramos laterais, né? Ah, mas como é que eu poderia escrever isso? Claro, uma sugestão, né? Tá aí uma sugestão de resposta, ó. A poda retirada da gema apical inibe o crescimento longitudinal do caule, beleza? As auxinas produzidas pela gema apical têm efeito inibidor sobre as gemas laterais. Assim, com a menor presença de auxinas devido à poda, as gemas laterais saem da dormência
E a partir delas se desenvolvem os ramos laterais, certinho ou não? Mas, professor, esse negócio de auxina só serve para crescer, não tem outro efeito? Não, tem outros efeitos. Além desse efeito que a gente viu, que é o alongamento, né? Ou a distensão da célula, né? As auxinas, elas também têm um efeito na formação do fruto. Muita calma nessa hora, vamos lá. Aqui, por exemplo, tem um caso normal de polinização de uma angiosperma. Como a gente sabe, as angiospermas são as únicas plantas que têm flores e frutos, não é verdade? Bom, aqui está o gineceu, tá vendo? O estigma, o estilete, o ovário, lá dentro do ovário o óvulo. A gente não está vendo o óvulo aqui no desenho, só o ovário, né? E digamos que isso daqui seja a flor do tomate, né? Na flor do tomate aqui tem um grande ovário e lá dentro tem vários óvulos. Bom, o que acontece numa situação normal? Numa situação normal, o grão de pólen ele cai aqui no estigma, né? Vamos fazer aqui um grão de pólen aqui, ó, simular aqui um grão de pólen. Faz conta que essa bagacinha aqui é um grão de pólen, ó. Põe, grão de pólen. A partir do grão de pólen começa a germinar o nosso glorioso o quê? Tubo polínico, certo ou não? Aí o tubo polínico ele vai descendo, 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 descendo e ele vai fecundar o quê? As estruturas que estão contidas no óvulo dentro do ovário. Tá bom, aí teve a fecundação. Quando teve a dupla fecundação, né? Você lembra? Um núcleo espermático vai fecundar a oosfera, vai formar lá, por exemplo, lá um zigoto 2N, e o outro núcleo espermático vai fecundar aqueles núcleos polares e vai formar o endosperma. Tudo isso para falar o quê? Que aquele óvulo que foi fecundado, ele vai se transformar em semente. E dentro dessa semente, você vai ter o embrião 2N, né, e o endosperma 3N. Esse embrião 2N, quer dizer, toda aquela estrutura que tem lá no óvulo, né, na futura semente, ela naturalmente produz auxinas. E essas auxinas, elas agem aonde? No ovário. E fazem o ovário da flor se transformar em o quê? Em um fruto. Né? A gente sabe disso, né? Depois da polinização, o óvulo vira semente, o ovário vira o quê? Vira fruto. Só que para o ovário virar fruto, eu preciso do quê? Da ação da auxina. E geralmente, naturalmente, essa auxina é produzida após a formação do embrião. Tá bom. Mas, professor, e se não tiver o grão de pólen? Se não tiver o grão de pólen, haveria algum jeito de eu transformar esse ovário da flor em uma espécie de fruto, mesmo que não haja uma polinização, uma fecundação? E a resposta é sim. Tem como você formar frutos partenocárpicos sem semente a partir desse fenômeno aqui, ó. A gente pode borrifar aia ou simplesmente colocar lá uma pasta com aia na flor. O que vai acontecer? Né? Mesmo sem a presença do grão de pólen, mesmo que não aconteça isso naturalmente, se a gente colocar o aia aqui, por exemplo, né, na flor do tomate, esse aia vai fazer com que o ovário da flor se transforme no fruto, mas sem semente. Por que sem semente? Porque o óvulo não foi polinizado, o óvulo não foi fecundado, né? E o que vem a ser um fruto sem semente? Um fruto partenocárpico. Certo ou não? Ou seja, né? Sim, então é possível se obter frutos partenocárpicos sem semente a partir da ação do aia, a partir dessa introdução meio artificial, né? Meio antropogênica por nós, né? Com a ação do aia. Certinho? E a isso tudo que a gente falou nos remete a esse glorioso exercício da gloriosa PUC de São Paulo. Olha o que diz o exercício, né? Olha, a seguir são descritos dois procedimentos realizados em um experimento com flores de tomateiro. A flor A recebeu em seu pistilo, gineceu, né? Parte feminina, pólen de outra flor de tomateiro. Perfeito, então teve a polinização. Certo? Vamos dar um spoiler. Professor, vai formar fruto aqui? Vai ter fruto aqui. E nesse fruto vai ter semente? Vai, ela foi polinizada. Ou seja, né? Se ela recebeu o grão de pólen, o ovário da flor do tomateiro dá origem ao fruto. E o óvulo contido na flor do tomateiro dá origem ao quê? A semente. Certinho? Tá bom. Mas olha o que ele disse na flor B.
né? A flor B recebeu em seu pistilo pasta contendo auxina, hormônio vegetal, numa concentração suficiente para estimular o crescimento do ovário. Seus estames é a parte masculina, onde tem o grão de pólen, seus estames foram retirados precocemente. Então não teve polinização. Mas vai ter formação do fruto? Vai. Porque esse aia vai fazer com que o ovário se transforme num fruto, só que sem detalhe, sem semente. Afinal de contas, não teve polinização. Então, por exemplo, aqui o frutinho B, a flor B, vai dar origem a um fruto partenocárpico, né? E a flor A vai dar origem a um fruto normalzinho com semente. Em outras palavras, a partir desses dados, deve-se prever que, letra A, da flor A tenha se desenvolvido um tomate com semente? Yes, exatamente isso, né? Então, sem muitas delongas, resposta aí desse exercício, alternativa A. Opa, para tudo, parem as máquinas! Por quê? Porque agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, que são as respostas do caule e da raiz à concentração de aia-auxinas. Bom, então vem cá, esse gráfico aí é sagrado quando o assunto, por exemplo, é o hormônio vegetal, entendeu? Então, o que diz aqui o gráfico? Ah, beleza. Então, estou aumentando o que aqui? A concentração de auxina, certo ou não? De aia. Certo? Certo. Tá. Quem é que primeira parte da planta que responde ao aia? A raiz. Ela vai crescer? Vai. Né? Só que o caule ainda não cresceu, tá vendo? Ó, essa concentração que eu estou aqui na bolinha, ó, no laser, ela já provoca um certo crescimento aqui, por exemplo, para a raiz, ó, né? Mas para o caule não deu nem para o cheiro. Até que eu atingi aqui uma concentração ótima para a raiz, ou seja, faz, por exemplo, um estímulo maior de alongamento da raiz. A raiz cresce mais, mas só até a página 3. A página 3, no caso da raiz, essa bolinha azul. Se eu aumentar a concentração, ó, a partir daqui, ó, o que acontece? Promove um efeito inibitório. Então veja, não é assim, vai colocando ar à vontade que vai crescer à vontade. Não. A raiz é mais sensível, ela vai crescendo ao aia, o caule talvez ainda não responda a essa concentração, não é suficiente ainda para o caule crescer, só que se eu aumentar demais a concentração, passa a ter um efeito inibitório na raiz. Tá bom. Mas, à medida que eu vou aumentando aqui, ficou ruim para a raiz, mas começou a ficar bom para o caule. Então, ó, onde eu estou com o laser aqui, ó, estou aumentando, certo? Olha o que aconteceu com o caule, ele está começando a crescer. Tá ótimo para o caule, mas tá ruim para a raiz, ó. Certo? Então o caule começou a crescer, crescer, também até atingir o seu ótimo de concentração. Em outras palavras, a concentração ótima que promove um crescimento, um estímulo de crescimento para o caule, ela é péssima para a raiz. Porque promove o quê? A inibição desse crescimento. Bom para o caule, ruim para a raiz aqui, né? Certo? Então tá bom. E aqui? Aqui é bom para a raiz e ruim para o caule, porque o caule nem cresceu ainda com essa concentração aqui da bolinha azul. Então esse gráfico aqui mostra para a gente o seguinte, que a raiz é mais sensível, ou seja, eu preciso de uma menor concentração, né, para fazer, por exemplo, a raiz crescer, certo? Não é suficiente ainda para o caule, né? Se eu aumentar a concentração, começa a inibir o crescimento da raiz, mas começa a aumentar o crescimento do caule, estimular o crescimento do caule, até que eu cheguei no ótimo do caule, que está péssimo para a raiz, certo? E claro, né? Se eu aumentar, por exemplo, acima do ótimo do caule, aí fica ruim para todo mundo. Inibe tanto o crescimento da raiz como o crescimento do quê? Do caule. Aí você vai falar assim para mim, tudo bem, mas toda essa conversa serve para quê? Para tudo, para tudo. Né? Até para os mecanismos de movimento vegetal, fototropismo, geotropismo, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas quer ver um exemplo aí? Vamos fazer aqui um exercício aí, né, relacionado ao tema da nossa gloriosa PUC de Campinas. Analise o gráfico a seguir, onde o AIA significa ácido indolil acético, auxina. Legal, então é aquele gráfico que a gente falou, igualzinho, tá vendo? Tá bom. Com base nos dados nele apresentados, é possível afirmar que, letra A, quanto maior for a concentração de AIA,
maior serão o crescimento da raiz e do caule. Falso, né? Se eu aumentar indefinidamente, por exemplo, a concentração de aia, vai ter um momento que eu vou inibir o crescimento da raiz e do caule. Ah, não pode ser. Letra B. A raiz e o caule são igualmente sensíveis ao aia. Não é verdade, a raiz é mais sensível. Certo? Tá bom. Letra C. O aia pode ser um hormônio sempre estimula o crescimento. O AIA, por ser um hormônio, sempre estimula o crescimento. Não, né? Depende da concentração. Se, por exemplo, no caso da raiz aqui, ó, se eu aumentar a concentração, inibe o crescimento da raiz. A partir daqui, ó, se eu aumentar a concentração a partir de onde está o laser, aqui, ó, eu inibo o crescimento da raiz e do caule, né? Letra D. As concentrações de AIA que estimulam o crescimento do caule têm efeito inibidor na raiz. Opa, faz sentido, né? Por exemplo, aqui, ó, essa marquinha aqui, ó, mostra o quê? Um crescimento lindo para o caule. Mas essa concentração aqui, ó, ela inibe o crescimento da raiz. Então essa letra D faz muito sentido. Certo ou não, pessoal? Legal, e aí você tem aquilo que nós chamamos de tropismos, movimentos orientados. Hoje eu queria falar com vocês sobre o fototropismo e o geotropismo. Bom, o que é fototropismo? É um movimento orientado pela luz. Mais precisamente isso daqui, ó. A gente coloca lá, por exemplo, um vasinho com uma planta perto da janela bem iluminada. Geralmente acontece isso que a gente está vendo, né? A flor vai em direção à luz. Ela se movimenta em direção ao estímulo. O estímulo, nesse caso, é a luz, né? Tá bom. E por que isso acontece? Tem alguma coisa a ver com as auxinas? Tem tudo a ver com as auxinas. E tem tudo a ver com aquele gráfico que eu falei para vocês também, né? Só que é o seguinte, caule e raiz respondem à luz de formas diferentes. Então, por exemplo, aqui o que a gente está vendo? Uma experiência. Que experiência? Retiramos a planta do vaso, a raiz não está mais na terra, né? E eu vou colocar um pouquinho de luz aqui na ponta do caule e um pouquinho de luz aqui na ponta da raiz. O aia não gosta de luz. As auxinas, elas migram para o lado oposto à luz. Então, à medida que vai passando o tempo, o que vai acontecendo? Vai acontecendo isso daqui, ó. A luz, por exemplo, ela vai incidindo aqui, a luz ela vai incidindo aqui, e o AIA ele vai sendo distribuído mais aqui, ó, nessa região. A região oposta à luz, na região menos iluminada. Quer dizer, em outras palavras, o lado A aqui da raiz vai ficar com bastante AIA, que é o lado oposto à luz. O mesmo aqui, por exemplo, no caule, né? Então, o lado A do caule aqui, por exemplo, também vai ficar bastante AIA aqui nessa região. E o lado mais perto da luz até vai ter AIA, só que numa concentração o quê? Menor. Então, muita calma nessa hora. Você viu que não tem uma distribuição homogênea de AIA. Afinal de contas, o lado escuro fica com mais AIA e o lado iluminado fica com menos AIA. Isso vai repercutir no crescimento? Vai. O que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Né? Esse é o resultado. O que vai acontecer? Ó, esse lado vai crescer mais. Vamos pensar em caule primeiro. O lado A do caule vai crescer mais. Vai ter mais alongamento aqui do que aqui. O alongamento do A vai ser maior do que o alongamento do B. Isso faz o caule se curvar em direção à luz. Porque esse lado se alongou mais, né? Então, se você alongar mais a planta, começa a fazer isso daqui, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, aqui esse lado aqui, ó, cresce mais que esse lado, então aqui vai crescendo mais, né? Então vai acontecendo isso, ó. Ela vai crescendo lá para o outro lado. Tá, mas e a raiz? Não deveria acontecer a mesma coisa? Pois é, mas aqui não vai ficar mais aia? Vai. Então aqui não vai crescer mais, e teoricamente se aqui não vai crescer mais, esse lado aqui, o lado A da raiz, não deveria crescer para cá, ó, também, nesse sentido? Pois é, mas você lembra daquele gráfico? Acontece que a concentração aqui está tão grande que ela promove a inibição, né? Ou seja, passou da concentração ótima de crescimento da raiz. Então, embora esse lado da raiz
concentre mais auxinas, mais aia, ela vai crescer menos em relação ao lado B. O lado B tem menos aia, mas numa concentração ideal para a raiz, já suficiente para promover o estímulo do alongamento. Então, por incrível que pareça, no caso da raiz, né, este lado da raiz vai crescer mais, certo? Tá bom. Agora vamos pensar. Aqui está a luz, correto? Você viu que o caule cresceu em direção à luz. Como ele cresceu em direção ao estímulo, a gente chama isso de fototropismo positivo. Vai lá em direção à luz, positivo, fototropismo positivo. A raiz ela está fugindo da luz, né? Ou seja, a raiz ela cresce no sentido oposto ao estímulo. Então a gente fala que ela tem um tropismo negativo. Ela tem um fototropismo negativo. Certinho? Legal, mas um outro tropismo super famoso é o geotropismo. Algumas pessoas chamam de gravitropismo. Por que gravitropismo? Porque tem a ver com a gravidade. Tem a ver com o movimento orientado pela gravidade. O que a gente está querendo dizer para vocês é o seguinte, ó. Muitas vezes a gente, né, por alguma razão, até por um descuido, a gente deixa cair o vasinho, certo? Bom, o vasinho ficou lateralmente assim. Né? Normalmente com o vaso, por exemplo, situado numa posição normal, a plantinha ela vai, digamos, crescendo nesse sentido. Tá bom. Se eu colocar, por exemplo, a planta deitada, o que acontece? Né? O caule ele se curva para cima e a raiz continua se curvando para baixo. Ou seja, né, isso daqui é um movimento que a gente chama de geotropismo, gravitropismo. Tá bom. Em outras palavras, está acontecendo algo parecido com esse desenho, né? Por exemplo, a gente sabe que se a gente colocar uma plantinha deitada, o aia, ele sofre a ação da gravidade. Então o aia, a auxina, vai para baixo, né? Então, por exemplo, aqui ó, no caule, a parte, né, do caule que vai concentrar mais aia vai ser a parte de baixo, o lado A aqui da planta, tá vendo? E na raiz a mesma coisa. Então aqui, por exemplo, vai ter bastante aia. Aqui também vai ter bastante aia, né? E o lado aqui, por exemplo, né, que está aqui em cima, tá certo? Vai ter menor concentração de aia porque o aia desceu, né? Correto? Tá, depois de um tempo, o que vai acontecer? Pois é, não tem bastante aia aqui na parte A do caule, então essa região aqui vai crescer mais do que aqui. Resultado, essa área vai se curvar mais para cá, né? O caule vai crescer para cima. Afinal de contas, o lado A do caule vai crescer mais do que o lado B. Na raiz, tem bastante aia, só que inibiu. É o gráfico lá, lembra? Inibiu. Então esse lado aqui, por ter muito aia na raiz, passou da concentração ótima, cresce menos. E aqui vai crescer mais, o lado B vai crescer mais. Então a raiz curva para baixo. O que a gente está querendo dizer para vocês é isso daqui, ó. Depois de um tempo, a gente percebe, né, que a raiz cresce para baixo. Então ela tem um geotropismo positivo. Afinal de contas, ela está crescendo em direção ao centro de gravidade da Terra, né? Então ela está crescendo em direção ao estímulo. E o caule cresce no sentido oposto, contra, né, o centro de gravidade da Terra. A gente fala que ele tem um geotropismo negativo, correto? Então tá bom, mas olha só, vamos de exercício da nossa gloriosa FGV de São Paulo, né? Que está mostrando aqui logo de cara, nem estou lendo o enunciado, mas você está ligado aqui que está rolando aqui um fototropismo, não é isso? Olha o caule aqui crescendo em direção à luz, fototropismo positivo, e a raiz crescendo do lado oposto, né? Fototropismo que negativo. Tá bom. Aí o cara está falando exatamente isso no enunciado, né? A figura mostra uma planta cultivada em um vaso de vidro transparente que contém água e todos os nutrientes necessários à sobrevivência do vegetal. O caule e a raiz foram iluminados unilateralmente, só de um lado, né? Tá bom, então o que acontece? O lado iluminado, o aia que está do lado iluminado vai para o lado menos iluminado. Tá bom. Verificou-se o crescimento do caule em direção à luz e da raiz contra a luz. A mudança na conformação da planta ao longo dos dias é explicada, letra A,
Pela migração de um fito-hormônio do lado iluminado para o lado não iluminado da planta? Sim. Que fito-hormônio que é esse? O AIA, auxina, né? Portanto, resposta dessa pergunta gloriosa, o item é o item A. Certinho ou não, gente? Bem, mas auxinas, ai, auxina. E os outros hormônios? Pois é, calma, as plantas também têm outros hormônios importantes, né? Então, ela tem as citocininas. Citocinina vem de citocinese. O que é citocinese? Aquela divisão do citoplasma. Ah, é a mitose, exatamente. As citocininas são hormônios que estimulam a mitose. Aí você tem o ácido abscísico, o ABA. Ah, esse ácido abscísico ele causa a abscisão da folha, a queda da folha. Não é verdade. Antigamente se pensava isso. Hoje a gente sabe que o ácido abscísico ele tem outros efeitos na verdade. Esse hormônio ele provoca a dormência da semente, não deixa a semente germinar, né? E ele está relacionado com o fechamento estomático. Bom, vocês sabem que pelo estômago rola a transpiração e as trocas gasosas, né, da fotossíntese, por exemplo. Mas vamos pensar em transpiração. Quando a planta está transpirando, os estômatos estão abertos, certo? Tá bom. Aí ela está eliminando o quê? Vapor d'água, está transpirando. Por quê? Tem condições favoráveis para isso. Por exemplo, uma grande luminosidade, bastante água no solo. Tá, mas e se estiver rolando um estresse hídrico? Ou seja, estamos num ambiente seco que tem pouca água no solo. Opa, aí entra em ação quem? O ABA. Várias partes da planta começam a sintetizar o ABA e o ABA tem um efeito de fechar o estômago. Quer dizer, em outras palavras, o ABA faz a planta parar de transpirar, né? Isso acontece muito em ambientes em que começa a faltar água no solo. É como se fosse um mecanismo de defesa, certo? Ou seja, o ABA diminui a possibilidade de transpiração. Tá bom. Aí você tem um outro hormônio chamado giberelina. Esse hormônio aqui geralmente aparece mais em plantas jovens, quando estão germinando, né? Essa giberelina estimula a germinação, né? As plântulas geralmente produzem bastante giberelina. Além disso, a giberelina também, né? Ela tem um efeito também no alongamento do caule, parecido com a auxina, e também na floração, né? Também parecido com as auxinas. E geralmente, quando a planta está mais velhinha, a planta vai ficando velha, os tecidos vão ficando um pouco mais maduros, ela começa a sintetizar um hormônio gasoso chamado de etileno. Esse etileno ele age, né, em várias partes da planta, interage até com outros hormônios, né, mas os principais efeitos do etileno, esse hormônio gasoso, é amadurecer mais o fruto, acelerar o processo de maturação do fruto, e esse sim pode provocar a queda das folhas, certo? Então tá bom. Bom, enfim, sabendo que o etileno ele amadurece os frutos, muitas pessoas, né, utilizam esse recurso a seu favor. Por exemplo, a gente sabe que o abacate e a banana naturalmente produzem etileno, né? Tá, se a gente enrolar o abacate com um saquinho, com um papel, com uma folha, jornal, mesma coisa com a banana, o que acontece? Aquele etileno fica confinado. E aí o que acontece? Como ele fica bastante concentrado lá dentro do saquinho, ele acelera o que? O processo de amadurecimento do fruto. Então se eu tiver banana aqui, ó, né, sem saquinho, e a outra banana dentro de um saquinho fechado, probabilidade de essa banana no saquinho fechado amadurecer mais rápido é maior, porque no saquinho fechado tem mais etileno. Certinho? Tá? Então tá bom. Mas olha só esse exercício do nosso glorioso Einstein. Bom, aí diz aqui o exercício: hormônios vegetais agem em diversas fases do desenvolvimento das angiospermas, como está mostrando esse desenho, a figura a seguir. Algumas dessas fases, e o quadro abaixo da figura registra em diferentes cores as fases em que atuam 4 hormônios representados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Legal, olha aqui uma plantinha pequenininha, germinando, nenê, cresceu, floresceu, frutificou, envelheceu, né?
Então tá bom, é meio cronológico aqui, você tá vendo? Então aqui, ó, o hormônio amarelinho aqui é mais produzido na fase mais jovem, né? O 2 e o 3 aqui é meio intermediário, tá vendo? E o azul aqui, ó, mais velho, né? Certo? E olha só aqui, ó, desfolhando, desfolhando. Qual é o hormônio que provoca a queda das folhas? O etileno. Ah, você viu aqui a alternativa D, ó? Etileno. Quem é o hormônio 4? É o etileno, né? E se a gente pensar aqui na germinação da sementinha, lembra que eu te falei da giberilina? A giberilina geralmente promove o que? A germinação, né? Certo? Ou seja, aqui é um hormônio bem jovenzinho, aqui é um hormônio bem velhozinho, né? E se a gente pegar aqui, por exemplo, esses hormônios são intermediários, pode ser auxina, pode ser citocinina, né? Por exemplo, aqui. Então, repara que, por exemplo, aí o item D do exercício faz muito sentido. Certinho? Agora vamos fazer um exercício da Unesp. Pesquisadores devolveram um sensor para monitorar o amadurecimento do fruto. Tá com cara de ser etileno. Trata-se de um selo com nanopartículas de um composto à base de sílica que pode ser colocado na embalagem ou na superfície do fruto. À medida que amadurecem, alguns frutos liberam uma substância, que substância? O etileno, né? Que reage com esse sensor e o faz mudar de cor. Então é o etileno que faz mudar de cor, né? Um aplicativo para celular que lê o código de barras e a cor do selo permite conhecer o estágio de maturação do fruto, se ele está mais maduro, menos maturo, e as informações sobre sua origem. Legal. Então o sensor terá sua cor alterada ao reagir com quem? Com o etileno, que promove o amadurecimento de quem? Dos frutos. Certinho, pessoal de todo o Brasil, usuário Planeta Bio, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.